Bem, o nosso assunto então, ensinando os filhos a administrar bem o dinheiro. Se eu soubesse o número de pessoas que nós íamos ter aqui, o que não foi possível, nem o pastor Gilson sabia, eu podia ter impresso esse material para distribuir com os irmãos. É apenas o esboço das nossas considerações. Mas, como eu não pude imprimir, eu vou apresentar no telão o esboço e vamos discutir esses assuntos. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Queridos irmãos, as coisas mais importantes da vida são aprendidas no lar, ou haverá muita dificuldade para aprendê-las depois. Parece que o que eu estou dizendo é uma continuação da palestra do pastor Olavo, não é? Porque ele disse isto de diversas maneiras, várias vezes ele falou a respeito disso, que as coisas mais importantes da vida a gente aprende no lar. E há coisas que, se não aprender até os 3 anos de idade, depois vai ser muito difícil. Por exemplo, aprender que existe o amor, amar e ser amado. Os filhos que crescem numa casa onde os pais não demonstram amor, pai e mãe, não demonstram amor, eles vão crescer e vão se tornar pessoas incapazes de demonstrar amor. Eu tive um caso muito interessante. Um rapaz formado em 2 universidades e vivia muito bem com a esposa. E a esposa entrou em depressão aguda, depressão séria, professora, e teve que se licenciar para se tratar da depressão. E eu comecei a trabalhar com o casal e descobri que esse rapaz, quando era menino, nunca assistiu uma cena sequer de amizade, de amor entre o pai e a mãe. Ele não aprendeu a manifestar amor. Então ele gostava da esposa, ele amava a esposa, ela lhe deu um casal de filhos maravilhosos, mas ele não demonstrava amor. E ela começou a entrar em depressão, queixando-se exatamente disso, que ele não demonstrava amizade, amor para com ela. Ele teve que fazer uma terapia longa, demorou 2 anos para começarem a aparecer os primeiros resultados. Então, quando ele começou a sair de dentro de si mesmo e a viver as suas emoções, seus sentimentos e a manifestar seu sentimento de amor para com a esposa, ela foi emergindo da depressão. A volta dela da depressão foi diretamente proporcional ao investimento que ele fez em declarar amor. Ele não era incapaz de declarar amor somente à esposa. Ele não manifestava sentimentos. Ele parecia aquele personagem da Guerra nas Estrelas, como é aquele que tinha uma orelha, o Spork, não tinha emoção, não tinha sentimento. Ele teve que fazer uma terapia para aprender a manifestar o seu sentimento, porque não aprendeu em casa enquanto criança. O aprendizado da fala é também muito importante no início da vida. Quando a criança começa a aprender a falar e fala tati-bitati, os pais se acham no direito ou no dever de corrigir a criança. Não é biquiqueta que fala, é bicicleta. A criança está pronunciando biliqueta, mas na mente dela está o objeto certo. Os pais têm que deixar a criança
desenvolver naturalmente a sua linguagem, porque senão elas vão ter dificuldade de ler, de formular o seu pensamento, vão ter dificuldade de expressão oral, porque foram inibidas na fase dos 2 anos de idade, na fase do aprendizado. Os pais não devem nem forçar a criança a falar e nem devem forçar a criança a falar corretamente. E nem devem estimular a criança a falar errado. Que bonitinho, fala para a titia, como é ventilador? E a criança, tilador, e todo mundo dá risada. Então estimula a criança a não fazer uma associação entre o objeto e a palavra certa. Então isso é entre 1 ano e 3 anos que a criança vai aprender. Eu conheci uma senhora, excelente bordadeira e excelente cozinheira, fazia bolos muito gostosos, mas ela era incapaz de desenhar a letra A, não escrevia, não aprendeu, não conseguiu aprender a escrever. E também lia, não aprendeu a ler. Sabia algumas palavras, mas era incapaz de escrever. E ela foi a um médico, famoso terapeuta, que nós recomendamos aqui no Rio de Janeiro, e ele, fazendo histórico psicológico dessa senhora, descobriu que ela não passou pela fase de engatinhar. Ela saiu do colo, aos 8 meses de idade, saiu do colo diretamente para andar. Não engatinhou. E o médico disse para ela, o seu problema é que a sua coordenação motora passou por cima de uma fase do aprendizado. E agora, o que você vai fazer? Você vai engatinhar. Fecha a porta para ninguém ver e você vai, durante 40 minutos, 50 minutos, engatinhar pela casa. Se me mandasse fazer isso, eu ia achar muito ruim, não é? Ela já é uma senhora casada, vai ter que engatinhar. Então ela começou a engatinhar e supriu aquela fase da infância que ela tinha pulado. E foi ultrapassando aquele problema, foi sendo vencido e ela conseguiu aprender a escrever. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, por estranho que pareçam os casos que eu estou contando, é que há coisas que, se uma criança não aprender no lar, na infância, dificilmente vão aprender mais tarde. Por exemplo, compromisso. Questão de compromisso, compromisso conjugal, compromisso social, compromisso financeiro, compromisso de horário, de pontualidade, disciplina. Questão de compromisso. Se a criança não aprender no lar, vai ter muita dificuldade para aprender depois. Eu tenho um amigo, gosto muito dele, somos muito amigos, e ele tem uma incrível incapacidade para respeitar horários. Ele nunca consegue chegar no horário dentro de seja qual for o seu trabalho. Então ele não pôde ficar no emprego em que estava, porque chegava atrasado, foi obrigado a cuidar de um trabalho como autônomo, em que ele fazia seu próprio horário. Então, conversando com ele, eu descobri que não era um problema adquirido. Depois, ele veio do lar, em casa. Ele foi criado assim. Não havia horário para alimentação. A mãe deixava as panelas no fogão. Quem quisesse, a hora que quisesse, chegava lá, fazia o seu prato e comia. Não havia hora para dormir, não havia horário para levantar de manhã. Isso desde pequeno. Ele não aprendeu a trabalhar dentro das limitações do tempo físico. E teve dificuldades, porque ele tinha um emprego muito bom,
teve que deixar e trabalhando como freelancer, ele não tem o mesmo rendimento que poderia ter como empregado da empresa onde ele trabalhava. Então, aquilo que o pastor Olavo falou aqui, eu estou explicitando de um modo mais objetivo dentro da nossa visão. As coisas mais importantes da vida, noção de calor e frio, noção de tempo, noção de distância, noção de afeto, de sentimento, temos que ensinar aos nossos filhos enquanto são pequenos. Agora, 3 áreas de vital importância para a vida em que os pais cristãos estão falhando. O primeiro deles é religião. Hoje os pais estão delegando à igreja a tarefa de ensinar religião para os seus filhos. A igreja e a escola, porque a escola hoje já tem o ensino de religião. Hoje, a maioria dos pais cristãos não está ensinando a Bíblia, não está ensinando valores espirituais, não está ensinando sobre Deus para as crianças. O máximo que se faz é colocar as mãozinhas do filhinho juntas na hora da refeição e dizer: Papai do céu, obrigado pelo papá que está gostoso, amém. É o ensino religioso de muitos pais. E abrir a Bíblia, ensinar histórias da Bíblia, verdades bíblicas, a ética bíblica, ensinar doutrina, teologia bíblica para os filhos, os pais estão delegando à igreja e à escola. E sendo que dentro do lar, aquilo que é tarefa do homem, ser o sacerdote da casa, o líder religioso da casa, os homens cristãos estão delegando às mulheres. Não só a questão religiosa, mas até a educação secular. Pais que não sabem o período que seus filhos estão na escola. Só sabem o cheque que tem que dar para pagar a mensalidade da escola, quando é escola particular, ou para a compra de material escolar. Pais, homens que não sabem o aproveitamento escolar que seus filhos estão tendo. E a mesma coisa na questão religiosa. Isso é com a sua mãe. Ensinar a Bíblia para as crianças hoje é tarefa da mulher, como a educação é tarefa da mulher. O que não é racional, não é bíblico, o que não é certo, não é justo. Por que eu digo isso? Que não é certo, não é justo? Porque, do ponto de vista bíblico, aquilo que o menino e a menina pensam a respeito do pai vai se projetar na ideia de Deus. Deus é pai. Nós chamamos Deus de pai. Então, se o pai é arbitrário, é um pai violento, é um pai mentiroso, é um pai que a criança detecta, não é, as mentiras do pai. Se o pai apresenta uma personalidade deficiente, deformada, essa ideia será difícil que a criança não projete na pessoa do Pai do céu, do Papai do céu, do Pai celestial. Então é muito importante que o homem seja o sacerdote da família, o líder espiritual da família, porque até o conceito que os seus filhos vão ter de Deus vai depender da ideia que eles fazem a respeito do papai. Então é ao pai, em primeiro lugar, que cabe a tarefa de falar sobre Deus, sobre salvação, sobre a Bíblia, sobre o céu aos seus filhos. Mas os homens cristãos, eu não sei, eu não conheço esse auditório. Desse auditório todo aqui, eu só conheço a Sara Nazian. A maioria dos pais, e infelizmente a Sara, o marido dela não era cristão, não era um crente. A ela competia ensinar
religião aos seus filhos. Mas mesmo pais crentes, marido e mulher cristãos, membros de uma igreja batista, atuantes, e em alguns lugares em que eu tenho dito isto, em palestras para os pais, há homens que ficam aborrecidos comigo, não concordam comigo. Eu acho isso incrível. Como é que há homens que não somente não cumprem a sua tarefa de ser o sacerdote da casa, o líder espiritual da família, mas ainda acham que é isso que está certo. E eu quero falar aqui bem baixinho para os irmãos, isso acontece até no caso de pastores que não exercem o sacerdócio da sua própria família. Uma vez, uma menina escreveu um cartaz e colocou na porta da casa: precisa-se de um pastor. A família era a família de um pastor, mas os filhos não tinham um pastor. A esposa não tinha um pastor. Porque nós estamos, então, delegando à igreja e à escola a tarefa de ensinar religião para os nossos filhos. Outro setor em que nós estamos falhando muito é no ensino sobre sexualidade humana. Nós, os pais, não estamos ensinando aos nossos filhos, dentro da ética bíblica, dentro da doutrina da palavra de Deus, sobre sexualidade. Então a criança vai aprender na escola, vai aprender na televisão, vai aprender na internet sobre sexualidade, porque nós não estamos contrapondo ao ensino errado da escola e da sociedade o ensino bíblico a respeito da sexualidade humana. Só um fato que eu quero contar para os irmãos. 2 irmãozinhos de 8 e 9 anos, 2 garotos, fizeram um dever de casa. E eles iam levando o dever de casa para a escola. A escola era perto da minha casa, a escola Barcelona. E eu vi quando os meninos iam subindo com aquele dever de casa. Era uma paisagem com casa, palmeira, poço e cerca. Toda a paisagem construída com camisinhas, preservativos, camisinha mesmo. Sabe o que é camisinha, não sabe? Pois é, tudo feito com camisinhas. Essa educação sexual que as crianças estão tendo na escola, de que o uso de camisinha é algo natural como a vida. É tão natural como a vida. O que significa isso? Significa que as crianças estão sendo ensinadas a terem sexo antes do tempo, sexo precoce, sexo de um modo errado, fora do casamento, e contanto que seja sexo seguro. O empenho do governo é tão grande em prevenir a AIDS, porque está gastando muito dinheiro com AIDS, então haja camisinha, não é? E as crianças estão recebendo na escola essa orientação. E nós, nos lares cristãos, não estamos contrapondo esse ensino secular a respeito da sexualidade, não estamos contrapondo a sexualidade eticamente centralizada na Bíblia. E uma terceira área em que os pais não estão ensinando seus filhos é no uso do dinheiro, a economia. É muito difícil hoje, talvez eu esteja falando aqui a pessoas que estão vivenciando isso, pais ensinarem seus filhos o uso do dinheiro. É muito difícil. O pastor Olavo falou a respeito disso, não é? Que a criança tem que se virar e aprender por si mesma. Ela não vai aprender, não vai ter como aprender com os pais, porque os pais não estão dando essa orientação aos filhos. Os resultados dessas falhas nós estamos vendo na geração de jovens hoje em dia. A falta de ensino sobre a religião está resultando em apatia religiosa, ceticismo e
formalismo religioso. As crianças estão formando a ideia de que religião é aquilo que acontece na igreja domingo de manhã, domingo à noite. Religião é liturgia. Religião é cantar, bater palma, é pular. Religião é isso, quando não é. Tudo isso pode acontecer como resultado de uma comunhão com Deus, de uma sincera e profunda comunhão com Deus, que é a verdadeira religião. Como resultado da falta de ensino sobre sexualidade, o que nós vemos hoje na nossa juventude, desvios de conduta sexual, moral sexual contrária à ética cristã e depravações de natureza sexual. Então, se os pais não ensinam para os seus filhos o que é o sexo, a criança vai crescer sujeita a uma sexualidade fora da normalidade. Eu escrevi um livro, eu trouxe o único exemplar que eu tinha lá em casa, Mordomia, desculpe, não é esse livro, é Aconselhamento Cristão em Tempos de Crise. E nesse livro eu falo sobre desvios de conduta sexual, desvios da sexualidade humana. E para pesquisar, para chegar às conclusões que eu chego nesse livro, falando sobre crise da sexualidade, crise dos desvios de sexualidade, eu descobri coisas que eu não sabia. Aos 70 anos de idade, que faz 5 anos que eu comecei a escrever esse livro, eu não sabia de alguns desvios de conduta sexual que existem catalogados, existem descritos nos manuais, nos livros que tratam dessa matéria. Inclusive há um site da Igreja Católica, há um site que trata exatamente dessa matéria, desvios de conduta sexual, e esse site é dirigido por um teólogo espanhol. E eu aprendi coisas incríveis que eu coloquei aqui no meu livro. Eu não tenho para disponibilizar para os irmãos. Se quiserem, foi publicado pela União Feminina Missionária e ela vende o livro a R$ 20,90. Esse livro era o único que eu tinha em casa e eu não posso disponibilizar, porque na primeira página há uma dedicatória para Zênia, com todo o amor, seu e a minha assinatura. Então esse livro tem dono, eu não posso dispor. Mas o fato é que, como os pais cristãos não estão ensinando aos seus filhos sobre sexualidade, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos tendo nas nossas igrejas cada vez mais problemas na área da sexualidade humana. Meninas, adolescentes grávidas, namorados que mantêm convivência sexual normalmente e às vezes com a aprovação dos pais. Uma mãe me disse: eu prefiro que a minha filha receba o namorado dela e goze com ele em casa, a ver a minha filha sair gozando com os meninos aí da rua, com quem eu não posso controlar. Uma senhora cristã, membro de uma igreja batista. Isso não é orientação sexual que uma mãe deva dar à sua filha. Uma senhora, na igreja onde eu fui pastor, estava fornecendo para os garotos da igreja camisinhas, dentro daquela orientação sexual do Ministério da Saúde. E isso está acontecendo dentro das nossas igrejas, meus irmãos. Onde eu moro agora é caminho para uma escola. E eu fico admirado de ver quantas meninas de 8ª série, meninas de 13, 14 anos, barrigudinhas, passando para lá e para cá, expondo a barriga. Elas usam uma calça baixa, não é? E uma blusinha para justamente a barriguinha ficar mostrando, aparecendo. São
Qual é o futuro desses bebês que estão sendo assim gerados? E isso está acontecendo dentro do nosso meio batista, dentro das nossas igrejas. Porque os pais estão achando que não podem, não devem, não é preciso dar orientação sexual para os filhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos. Muito sincera, muito franca, muito objetiva. Um homem, para falar de sexo para o seu filho, é preciso que na cabeça desse pai, sexo seja algo puro, algo não contaminado, eles tenham uma vida santificada. Ele não tenha uma imaginação doentia a respeito da sua própria sexualidade. A sua mente não seja povoada de fantasias eróticas, porque se ele tiver esse problema, ele não pode dizer para o seu filho, responder às perguntas que o seu filho vai lhe fazer. E é muito mais fácil pegar um livro, comprar lá na Galileu e dar para um filho, ler um livro sobre sexo, do que o pai chamar o filho e conversar com ele sobre sexualidade. E quando os pais não ensinam aos seus filhos sobre finanças, sobre administração financeira, o que vai acontecer? Vai acontecer descontrole, má aplicação do dinheiro, falta de boa mordomia para que sejam alcançados os objetivos do reino de Deus. O que os pais devem ensinar aos filhos sobre dinheiro? Agora chegamos na parte assim prática. O que é que os pais devem ensinar aos filhos a respeito do dinheiro? Em primeiro lugar, o dinheiro deve ensinar que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, dependendo da maneira como é ganho e como é aplicado. O dinheiro, meus irmãos, pode ser uma bênção, se for aplicado para o bem, dentro da ética bíblica. Se for ganho com honestidade, se for acumulado na poupança com sabedoria, pode ser uma bênção. Mas o dinheiro pode ser uma maldição, quando ele se torna o objeto da vida. Jesus nos preveniu a respeito disso, não é? E Paulo depois vai dizer, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então o dinheiro, quando nós damos valor ao dinheiro, não pelo dinheiro em si, mas por aquilo que ele pode comprar, o dinheiro pode ser uma bênção. Mas se nós fazemos do dinheiro um objetivo na nossa vida, o dinheiro pode ser uma maldição. Eu batizei um casal, eram crentes muito zelosos, muito piedosos, e viviam a vida cristã abundante, frequentavam a igreja, eram evangelistas. E este moço fez um concurso na fábrica onde ele trabalhava, fez um curso, depois se inscreveu para uma função e foi sendo promovido. De operário, operador de máquina, passou a supervisor, depois gerente, e foi crescendo na vida profissional. Só que não cresceu na mesma proporção na vida espiritual. E o dinheiro, no caso desse casal, ao invés de ser uma bênção para eles, tornou-se maldição. Eles se afastaram da igreja, os 3 filhos se tornaram viciados em drogas e traficantes, todos os 3, filhos homens, e a filha menina se tornou viciada e se prostituiu. Que destino cruel para um casal que um dia foi uma bênção. O dinheiro se tornou maldição. Então, quando os pais, o que os pais devem ensinar para os filhos a respeito do dinheiro, é que o dinheiro pode ser bênção, dependendo da maneira como é considerado e utilizado. Para ser bênção, o dinheiro precisa ser, primeiro, adquirido com honestidade, dentro da ética cristã. Há dinheiros que não servem para o cristão.
Por exemplo, o dinheiro ganho com jogo de azar, o dinheiro ganho com venda de bebidas alcoólicas, o dinheiro ganho com aluguel de um imóvel para prostituição. Então, o dinheiro do crente tem que ser adquirido com honestidade dentro da ética cristã. E aqui faz parte, meus irmãos, o dinheiro que o operário ganha sem trabalhar, enganando o patrão. O dinheiro que é ganho sem a contrapartida da prestação de serviço para o qual ele é pago. Então, o dinheiro ganho honestamente pode ser uma bênção. Em segundo lugar, o dinheiro deve ser poupado sem avareza, sem ambição, sem ansiedade. Quando a pessoa se torna ansiosa pelo dinheiro, quando se torna o dinheiro uma obsessão, o dinheiro deixa de ser uma bênção na vida do crente. O dinheiro deve ser investido com sabedoria para o bem da família e da sociedade, investido com amor, investido para trazer benefício para a família. Eu fui visitar um casal, e não sei se alguém aqui que é português ou filho de português, eu sou neto de português, eu posso dizer. Os portugueses, em geral, são muito seguros com o dinheiro, porque o dinheiro lá em Portugal é muito difícil. Lá é a terra onde se passa a manteiga de um lado só do pão. Lembra da história? E são muito seguros em matéria de dinheiro. E eu fui visitar essa família e fiquei perplexo. A lâmpada da sala de visitas era uma lâmpada de 25 watts. Não mais do que isso, 25 watts. E nos quartos também eram lâmpadas de 25 watts. E quando o garoto foi no banheiro e deixou acesa a lâmpada de 25 watts, na minha presença o pai deu a maior bronca. Tu vais pagar a conta da Light no fim do mês? Tu vais pagar a conta no fim do mês? E deixou, e levantou num pulo, foi lá apagar a luz. Então essa família estava ensinando aos filhos a mesquinhez, a usura, a avareza. O dinheiro é para trazer conforto para a família. E eu quero dizer que esse português, você deve ter conhecido esse homem, esse português, ele tinha recursos. Ele era dono de um edifício garagem, lá no bairro. Ele era dono de uma fábrica de papel, criava porcos. Ele tinha dinheiro. Ele podia ter lâmpadas um pouquinho mais fortes na casa dele. Mas nada disso. E outros detalhes que houve na visita que me deixaram perplexo. E era uma família que não usava o dinheiro para trazer o mínimo de conforto para a família. Não é de admirar que o filho dele não tenha sido um crente quando ele morreu, deixou o filho fora da igreja. O dinheiro deve ser investido com sabedoria para o bem da família e da sociedade, movido pelo amor. E o dinheiro, para ser uma bênção, deve ser aplicado com liberalidade, com generosidade no reino de Deus. Queridos, os pais hoje não estão ensinando seus filhos a serem fiéis nos seus dízimos, na sua mordomia. Alguém aqui se lembra daquele cântico? Vai caindo, vai tinindo cada um tostão, tudo para Cristo, sim de coração. Então, nas igrejas, ensinavam as crianças a levarem suas moedinhas para entregarem na igreja. Os pais ensinavam os filhos, colocando em nome dos filhos uma importância. Hoje, dízimo é coisa do papai e da mamãe. Os adolescentes e os jovens podem ver no quadro de contribuições de qualquer igreja.
não é desta aqui que eu estou falando não, qualquer igreja, os jovens e adolescentes estão fora do dízimo, fora da contribuição, não é comigo. Por quê? Não foram ensinados. Os pais não ensinaram, os pais se contentam em eles serem bons, fiéis, dizimistas e não ensinam os filhos. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a serem liberais na sua oferta para missões e na entrega dos seus dízimos, nós estamos ensinando os filhos a no futuro aplicarem a sua profissão, entregarem a sua vida profissional para ser parte da expansão do reino de Deus. Os irmãos querem ver uma coisa que causa estranheza? Na Bíblia, na vida cristã, biblicamente centrada, não existe essa dicotomia entre secular e sagrado. A sua profissão é parte do seu sacerdócio, do seu ministério. Qual é a sua profissão, meu querido? Engenheiro. Então, você como engenheiro, é engenheiro mecânico, eletricista, químico, engenheiro químico. O seu trabalho como engenheiro químico é uma extensão da sua vida cristã. Para ser fiel a Deus na sua mordomia, o irmão precisa encarar o seu trabalho lá na fábrica ou no laboratório onde o irmão trabalha como um serviço prestado a Deus. É uma continuação do culto que o irmão presta na igreja, e o culto que o irmão presta na igreja deve ser uma continuação da sua adoração a Deus através daquele trabalho. Eu conheço uma jovem que é engenheira química e ela trabalha na Sadia. Ela presta serviços à Sadia. Inclusive o nome dela sai como química responsável de alguns produtos da Sadia. E um dia eu disse isso para ela, ela disse: mas pastor, o que é que tem a ver? Eu estou trabalhando lá para fazer a fortuna dos donos da Sadia. O que é que tem a ver o meu trabalho lá na Sadia com a minha vida cristã na igreja? E eu disse para ela: Simone, o seu trabalho lá na Sadia tem que ser executado com interesse, com eficiência, e você tem que pensar que alguém vai comer aquela salsicha. Algum ser humano vai ser alimentado por aquele alimento que você está fabricando. Você está orientando a parte química. Então a sua responsabilidade não é só profissional. Há uma responsabilidade moral que reflete a sua vida cristã. Se há uma profissão que alguém está exercendo que não tem nada a ver com a sua vida cristã, deixa essa profissão, porque ela não está dentro dos objetivos do reino de Deus. Vamos pôr isso na nossa cabeça, irmãos. Não existe na Bíblia essa dicotomia entre o secular e o sagrado. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Seja na igreja, cantando, orando, seja no nosso trabalho profissional, na nossa fábrica, no nosso escritório, na nossa escola. Tudo que nós fazemos deve ser para o benefício da humanidade, isto é ética cristã, e deve ser para a glória de Deus. Uma vez eu fui visitar uma fábrica, pastor Gilson, e eu não sabia que um membro da minha igreja trabalhava nessa fábrica. Era uma fábrica de impressão de embalagens, só faziam isso, mas uma fábrica muito grande, lá no Ipiranga, em São Paulo. E visitando a fábrica, o dono me convidou para ir lá, eu fui lá, conhecido meu, visitando a fábrica. De repente eu vi um senhor lá e eu disse: olha, esse moço aqui é lá da minha igreja, ele é um diácono da igreja, é um ótimo crente, é um bom crente. E ele me disse o seguinte: pode ser bom crente, mas é um péssimo empregado. Ele chega atrasado, falta ao serviço, depois traz atestado médico. Ele passa a maior parte do tempo tentando falar de religião para os seus colegas de trabalho. Eu não pago, vou mandar embora. Só este mês ele está aqui comigo. Eu disse: então ele não é um bom crente.
não é um bom crente. Se não é um bom empregado, se não dá um bom exemplo como empregado, então não é um bom crente. O empregado crente tem que ser criativo, responsável, tem que ser pontual, tem que ser honesto para fazer do seu trabalho uma extensão do seu serviço no reino de Deus. E isto, meus irmãos, a criança aprende em casa. Cabe aos pais ensinar aos filhos que a profissão que ele vai escolher no futuro, seja ela qual for, será uma forma de servir a Deus, servindo ao mundo que Deus criou. É fácil entender, não é? Difícil é pôr isso em prática. Ensinar os filhos a colocarem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, como Jesus orientou, como Jesus determinou. Estou me perdendo um pouco aqui com essa mídia. Eu ia trazer isso em disquete para colocar na mídia ali, mas o meu gravador de disquetes, disquete não, de CD, o meu gravador de CD resolveu hoje me pregar uma peça. Quando eu mandei gravar, a mensagem foi: insira um disco, e o disco estava lá. Tirei, coloquei de novo, insira um disco. Quer dizer, não estava respondendo. Então eu tive que imprimir em celuloide. O dinheiro deve ser administrado com sabedoria para ensinar os filhos a bem administrar os bens, para que os pais ensinem os filhos a administrar bem o seu dinheiro. Alguns conselhos práticos que eu quero dar, especialmente aqueles que têm filhos pré-adolescentes, filhos na idade de 6 a 9 anos, 6 a 12 anos de idade. Primeiro, permitir que os filhos participem da administração do dinheiro da família. Então é preciso que a criança, o pastor Olavo falou a respeito disso, não é? É preciso que os filhos façam uma crítica, façam uma avaliação da maneira como a família está aplicando os seus valores. Obrigado. Então, a minha esposa fez uma palestra uma vez, lá na igreja de Vila da Penha, sobre a administração financeira do lar. E um pastor que estava lá disse que ele tinha um problema muito sério com o dinheiro, porque o que ele ganhava da igreja não dava para corresponder ao que os seus filhos desejavam. Os filhos queriam tênis de marca, camisa de marca, queriam roupa de marca, os filhos queriam ter dinheiro para ir para a pizzaria com os colegas, e o pai não tinha condições. Então minha esposa disse para ele: os seus filhos participam da elaboração do orçamento todo mês? E ele disse: não, nunca me passou isso pela cabeça. Ela disse: então experimente. Chame os seus filhos, ponha no papel qual é a renda da família, ponha no papel do outro lado quanto vocês têm que gastar com alimentação, com condução, colocando o dízimo em primeiro lugar, e converse com os filhos a respeito disso. E eles fizeram. Esse pastor, depois de algum tempo, encontrou-se com a minha esposa e disse para ela: dona Zênia, eu pus o seu conselho em prática e foi uma maravilha. Primeiro, meus filhos começaram a ajudar a economizar em casa. Começaram a ajudar a aumentar a renda da família. E começaram a ajudar a resolver o problema. E hoje, ganhando o mesmo que eu ganho, eu chego no fim do mês sem ter que pedir vale ao tesoureiro da igreja. Nós estamos conseguindo viver com aquilo que eu recebo, porque os meus filhos entenderam e estão ajudando. E não estão aborrecidos porque não têm
tênis de marca porque não tem roupa cara. E eles estão fazendo trabalhos, um deles conserta computadores, e eles estão fazendo trabalhos para aumentar a renda da família. Por quê? Eles participaram da elaboração do orçamento mensal da família e descobriram que havia algumas coisas que eles podiam fazer. Mas muitos pais querem que os filhos obedeçam à economia, não dão simplesmente o dinheiro, nem dão nenhuma explicação, mas não chamam os filhos para um diálogo, uma conversa sobre o orçamento da família. A segunda coisa que eu aconselho na prática é entregar uma mesada aos filhos, dentro das possibilidades da família. R$10, R$20, que o pai entregue, mas não basta entregar o dinheiro, é preciso dialogar com o filho. Como é que você vai gastar? Primeiro, tire o dízimo, entregue o dízimo. Desses R$20, o dízimo é R$2, sobram 18 para você. Como é que você vai gastar esses R$18? Então ensine o filho a fazer uma lista de prioridades, onde ele deve gastar, evitando supérfluos, evitando desnecessário, e sem, naturalmente, interferir nas decisões do filho. Que há pais que dão o dinheiro, mas ficam patrulhando o tempo todo, querendo saber como é que os filhos estão gastando. Não dão chance para o filho fazer as suas escolhas para, lembrando o pastor Olavo, não é? Aprenderem a viver dentro dos seus limites. E, além disso, é indispensável que os pais dialoguem com os filhos, conversem com os filhos. Eu quero dizer aos irmãos que eu não tive essa oportunidade. Meu pai não me dava nenhum tostão. No domingo ele me dava R$500, e nenhum de vocês sabe o que era R$500. Era uma moedinha amarela de cobre, R$500. E meu pai me dava no domingo de manhã para eu pagar o bonde para ir para a igreja de manhã e voltar. Um tostão para ir, um tostão para voltar. De noite, um tostão para ir, um tostão para voltar. Sobrava um tostão que era o meu dízimo. Eu era de uma igreja onde todos os membros da igreja eram considerados dizimistas fiéis. Fui batizado pelo mesmo pastor que batizou o pastor Olavo, que era muito exigente na questão do dízimo. E eu gostava de dar um tostão. Só que eu achei que um tostão era pouco, muito pouco. Era como dar hoje R$1, ou menos do que R$1, no domingo para a igreja. Então o que eu fiz? Eu arranjei um carrinho e saí pela rua catando papelão, papel velho, catando latas. Naquele tempo não tinha latinha de refrigerante, mas tinha latas de óleo, etc. Catava o que eu podia, ia vender no ferro velho e ganhava algum dinheiro. Então no domingo, em vez de dar um tostão de dízimo, eu dava R$300. Cheguei a dar R$400, que era uma moeda grande, a maior moeda de todas, 400 que a gente chamava, não é? Era uma moeda grande, R$400. E tinha dinheiro para andar de bicicleta, tinha dinheiro para ir no cinema, e como eu gostava de ver o Flash Gordon, Tarzan, ver aqueles filmes de antigamente, não é? Eu gostava de ir ao cinema, então era assim que eu conseguia dinheiro para ir ao cinema. E tomar meu sorvete, que eu sempre gostei muito, até hoje gosto muito de sorvete, viu? Eu gostava de sorvete, então eu tinha dinheiro para comprar sorvete. E uma vez eu caí na bobagem de pagar um sorvete para a Adelina. A Adelina era a filha do carvoeiro, uma menina bonita, todos os meninos da rua queriam namorar com ela. E eu paguei um sorvete, chamei a Adelina na sorveteria, paguei um sorvete para ela. Só que a Adelina tinha um outro pretendente, que era mais forte, bem mais forte do que eu. E sabe qual foi o resultado, né? Eu levei uns tapas cascudos por ter pago um sorvete para a Adelina.
pude até pagar um sorvete para a Adelina, porque eu tinha minha renda pessoal. Isso eu tinha 12 anos, 13 anos, menos de 12 anos. Eu fui forçado a fazer a minha renda para dar o meu dízimo, porque eu queria dar um dízimo maior na igreja onde eu era membro. Então, meus irmãos, uma criança de 12 anos, de 13 anos, pode fazer certos trabalhos para ganhar algum dinheiro, para dar significado ao seu esforço, ao seu trabalho. A minha filha, Silvia Nelly, que mora aqui na Rua Bom Pastor, o filho da empregada dela, o João, quando o João tinha, acho que 7 anos, ela chamou o João, pegou uma folha de papel e fez um contrato de trabalho com ele. Você, uma vez por semana, vai regar as minhas plantas, samambaias, o coqueirinho, vai regar as plantas, e eu vou pagar você R$1 por semana, para você molhar as minhas plantas. Certo, certo. Ele já escrevia o nome dele, então ela pôs o nome dele lá e ele assinou. Ele chegou em casa com aquele pedaço de papel e disse para o pai dele. O pai dele é feirante, trabalha vendendo frutas na feira. Pai, estou empregado, já vou poder dar o meu dízimo. E o pai perguntou, e quanto vai ser o seu dízimo? Ele disse, 10 centavos por domingo. E o pai disse, mas não é muito pouco não? Ele disse, você nunca leu na Bíblia? O pouquinho na mão de Jesus, Jesus multiplica e se torna bastante. Então o João, com 6, 7 ou 8 anos, 6, 7, 8 anos, não me lembro bem, já aprendeu que Jesus multiplica aquilo que nós entregamos a Ele. Então, os pais que dialogam com seus filhos, que conversam com eles sobre a aplicação dos seus bens na causa, no reino de Deus, eles podem esperar que no futuro seus filhos vão saber administrar os seus bens. E falando sobre isso, vamos continuar mais um pouco. A escolha da profissão, que está relacionada com o dinheiro. A escolha da profissão deve ser feita dentro de critérios de inteligência e de boa mordomia. Eu li uma estatística para escrever este livro, eu procurei falar sobre depressão também aqui, e li uma estatística dizendo que uma das causas mais comuns de depressão é frustração profissional. E coincidentemente saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que 60% dos soldados da Polícia Militar de São Paulo que tinham depressão era por frustração profissional. Marinheiros que odeiam o mar, professores que odeiam falar, técnicos em contabilidade que odeiam ficar sentados, parados muito tempo, gostariam de estar fazendo outra coisa. Isso se chama frustração profissional. E há pessoas que não aprenderam com os pais a fazer boas escolhas e não aprenderam, não fizeram uma boa escolha profissional. E então o resultado é que aquele profissional mal satisfeito será um profissional mal pago, vai dar menos conforto para a sua família e terá menos recursos para contribuir para o reino de Deus. Então a escolha da profissão é muito importante e cabe aos pais auxiliarem os filhos nesta escolha da sua futura profissão. Primeiro, a escolha da profissão deve ser feita de acordo com a personalidade de cada um dos filhos, nunca pela preferência dos pais. Você gostaria de ter um Beethoven na sua casa, de ter um Arthur Rubinstein, que foi citado aqui pelo pastor Olavo, um grande pianista? Seria maravilhoso, mas não imponha isso ao seu filho. Não imponha ao seu filho a profissão que você acha que ele deve exercer na vida.
Será um desastre se ele não tiver aptidão para aquela profissão. Porque as profissões exigem aptidão. Quem pode ser um analista de sistemas sem ter uma mente apropriada para análise? Quem pode ser um gerente de investimentos sem ter uma mente apropriada para a criatividade? Então, cada profissão exige características que a pessoa ou tem ou não tem. E se não tem, não vai adquirir. Então, nós ouvimos o caso, na minha classe, no seminário, dando essa matéria, um colega que é marinheiro, contou de um marinheiro que era marinheiro porque a mãe sonhava que o filho fosse ser marinheiro. E quando ele embarcava, ele ficava o tempo todo amuado, contrariado. Quando desembarcava, ele se sentia no céu. Então, o resultado é que esse moço, uma vez, o navio de guerra da Marinha do Brasil, quando soltaram as cordas, ele ia saindo para uma viagem, esse rapaz pulou de lá de cima do convés, em cima da hélice do navio, nunca acharam o corpo dele. E ele dizia sempre, ainda eu vou me matar, porque eu só estou aqui porque a minha mãe me obrigou. Não é certo. Deixa seu filho escolher a sua profissão de acordo com a sua personalidade, com seus dons, com seu talento, que você deve procurar descobrir. E uma das coisas mais fáceis para descobrir qual vai ser a futura profissão de uma pessoa é através do brinquedo. Vygotsky fala muito a respeito disso, não é? A criança, através do seu brinquedo, demonstra a sua personalidade, aquilo que ela vai fazer no futuro. Então, deixa a criança brincar e aprender e escolher a sua profissão. Em segundo lugar, a escolha da profissão deve ser de acordo com as possibilidades do mercado de trabalho, de modo a oferecer condições de sustento digno para a família. Então, o que adianta você ensinar para o seu filho hoje, por exemplo, a profissão de chapeleiro? Os homens não usam mais chapéu. Só os cowboys, não é? E assim mesmo por algum tempo. Quando vão para um programa no Raul Gil, aí vão de chapéu. Não é? Mas não existe mais fábrica de chapéu. Ou fábrica de sapato. Os homens hoje usam tênis, quase não usam mais sapato. Então, há certas profissões que já foram rendosas. Hoje não são mais. Então, a profissão que o seu filho vai escolher, além de estar de acordo com o seu temperamento, seus dons, suas habilidades, deve ser uma profissão que dê sustento digno para a sua família. Em terceiro lugar, que seja uma profissão de acordo com as possibilidades de crescimento profissional. Então, se o seu filho tem vocação para determinada profissão, procure encaminhá-lo dentro daquela vocação para alguma coisa em que ele possa crescer na vida profissional. Não é? Porque ele possa crescer. Há profissões que é aquilo mesmo. Por exemplo, ascensorista. O ascensorista sobe e desce durante 30, 40 anos no mesmo elevador, desce, sobe, desce. Nunca vai ser nada diferente de ascensorista. Pode ser até uma boa profissão para quem não tem outra coisa para fazer. Mas seria melhor se ele fosse um administrador, alguém que tivesse uma função em que ele pudesse crescer, se tornar chefe dos ascensoristas, depois chefe da administração do condomínio, alguma profissão em que o indivíduo possa crescer. E em quinto lugar, 1, 2, 3, 4. Em quarto lugar, uma profissão através da qual o indivíduo possa contribuir para o bem da sociedade,
dentro dos princípios da ética do Evangelho. Contribuir para o bem da sociedade. Olha, não precisa ser enfermeiro, médico, não precisa ser padioleiro, não precisa ser bombeiro para ter uma profissão em benefício da humanidade. Uma costureira, uma quituteira como a Sara Nazian, que faz os salgadinhos maravilhosos, né? Bolo que vocês não podem nem imaginar. É uma profissão útil. Alegra uma festa, alegra um aniversário, um casamento. Então, é uma profissão que está contribuindo para o bem da sociedade dentro dos princípios da ética do Evangelho. Qual é a ética do Evangelho? A ética da lei do Velho Testamento é: não furtarás. É o que você não deve fazer, não causar dano ao seu próximo. A ética do Evangelho vai mais longe, é fazer o bem ao próximo. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E a profissão que o seu filho vai escolher deve dar oportunidade para fazer o bem. E deve também ser uma profissão que dê oportunidade para contribuir para o sustento e expansão da obra do Reino de Deus. Meus irmãos, o que aconteceria com as futuras gerações se todos os pais cristãos hoje ensinassem os seus filhos a escolher uma profissão em que eles pudessem ganhar dinheiro para contribuir para a causa de Cristo? Quantos programas de rádio nós poderíamos ter? Quantos livros para ajudar as famílias, ajudar os jovens? Quantos livros poderíamos publicar se o povo de Deus hoje fosse fiel na sua mordomia? Então, o reino de Deus não tem limite para o seu crescimento. Também não pode haver limite na nossa liberalidade, na nossa generosidade em contribuir para o reino de Deus. Vamos ensinar isso aos nossos filhos. Eles se sentirão realizados, eles se sentirão alegres como profissionais, sabendo que parte da sua renda vai ser usada para missões. Ele não vai confinar a sua existência ao fundo do quintal da sua casa, mas ele vai expandir a sua cosmovisão. Ele vai ver a China, vai ver o Japão, vai ver a Coreia, vai ver a América Latina como possibilidades. A África está aí, não é, como grande campo missionário. Então ele vai sentir que ele é parte de um projeto universal, mundial de Deus, que é a expansão do seu reino. Então a conclusão é que os pais cristãos observem estes princípios para que a futura geração seja mais equilibrada, mais vitoriosa, e para que possamos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse material que eu acabei de dar para os irmãos está quase todo neste livro. Eu fui um pouco além do que está na página 125 deste livro, Mordomia e Missões. Neste livro eu conto a história do dízimo no Velho Testamento, a história do dízimo no Novo Testamento, a história do dízimo no período pós-apostólico, o dízimo na Idade Média, o dízimo obrigatório na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, e depois os batistas restabelecendo na sua história a voluntariedade e a espontaneidade da contribuição do dízimo para o sustento da obra missionária. E termino com os desafios de missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. É um livro que está sendo divulgado pelas juntas de missões mundiais e missões nacionais para promover no ano que vem um grande ano de incremento de mordomia e missões. Domingo retrasado, o tesoureiro da igreja onde eu sou membro, Igreja Barão da Taquara, me disse que entre
nos envelopes de contribuição, veio um envelope com o dízimo de um irmão, um dízimo considerável, dízimo razoável. E um irmão que não costumava entregar o dízimo, parecia que ele estava querendo pôr o atrasado em dia. E em cima do envelope ele escreveu assim: grato pelo livro do pastor Falcão. E no momento que o tesoureiro, aliás o administrador, João Carlos, estava me falando isso, o pastor chegou e disse: esse moço é aluno da minha classe. E ele disse isso na classe, que ele comprou esse livro, e Mordomia e Missões, e começou a ler. E quando chegou no 3º capítulo, ele resolveu se tornar dizimista. E no domingo seguinte, que foi 2 domingos atrás, ele entregou o dízimo pela primeira vez. Aí o comentário do João, o administrador, foi o seguinte: imagina quando ele acabar de ler o livro, não é? Quando lê o livro todo. Se no 3º capítulo já decidiu isso, imagina quando chegar lá no fim. Então, se alguém estiver interessado, eu tenho 4 ou 5 exemplares aqui, e é da Juerp, o livro é editado pela Juerp, e o preço é R$19,90. E eu não tenho 10 centavos para dar de troco. Tá bom? Pastor Gilson.